Isabela, você tá joia? Mas você tá chique, hein? Que roupinha chique, hein? Parece que esse tênis brilha, brilha. Nossa, linda demais. Bênção. Gente, que alegria estar na presença do Senhor. Eu vou abrir aqui, ó, para a gente projetar aqui os slides. O Guilherme me deu as características da filha dele. Eu falei assim, vou descobrir quem que é. E achei a Luísa, que gracinha, gente. Bonitinha demais. Benção, deixa eu abrir aqui, irmãos. Hoje pela manhã, nós estivemos compartilhando uma palavra. E essa palavra relacionada ao tema desse mês, que é implantando a cultura do reino através do servir. Há um desafio de Deus nas nossas vidas, nesse sentido. O Senhor, a cultura do reino de Deus, ela é uma contracultura em relação à cultura desse mundo. Jesus vai ensinando coisas para os seus discípulos, na desconstrução de tudo aquilo que tem sido os alicerces desse mundo cruel. Então ele ensina, por exemplo, o maior dentre vocês será o servo de todos. São conceitos totalmente contraditórios, porque nós sabemos, né, nesse mundo, o menor sempre serve o maior. O menor sempre está ali ao serviço daqueles que são maiores. Sempre foi assim na história. Mas no reino de Deus não é assim. O Senhor Jesus tem ensinado. Ele fala para perdoar aqueles que nos ofendem. Ele fala para caminhar uma milha a mais para aquele que te exige. Então, o Senhor, Ele sempre vai nos ensinando coisas que estão na contramão da cultura desse reino cruel, que é esse reino desse mundo. E uma dessas características é o servir. De nós termos essa disposição, esse coração em servirmos. A pastora Lília, por exemplo, compartilhou semana passada, independente de quem quer que seja, aquela pessoa que está próxima de nós, e melhor ainda, aquela pessoa da qual nós nos aproximamos. Olha que coisa maravilhosa. Não esperar uma reação da outra pessoa, você se disponibilizar. Você ir ao encontro daquela pessoa que está necessitada, que está debilitada, que está precisando de um socorro, de um auxílio. Então esse é o desafio do reino de Deus para nós. Essa cultura que o Senhor quer estabelecer, não só na igreja, mas através da igreja, na nossa geração. Quando o mundo perceber que Cristo vive em nós, porque esse é o Espírito de Jesus em nós. É Cristo vivendo em nós. Essa ação do serviço, obrigado Nelson pela água, essa ação do servir, que é tão forte em Cristo Jesus, que o apóstolo Paulo vai registrar, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. O que ele fez? A si mesmo ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Se tem alguém que tem direito de dar carteirada, irmãos, é Jesus Cristo, mas ele não usou desse direito, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas o que ele fez? Ele se esvaziou, e a Bíblia diz que ele assumiu a forma de servo, e tendo se tornado em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Ninguém o humilhou, ele se humilhou. A si mesmo se humilhou, sendo obediente, até que ponto? Até a morte. E que tipo de morte? Morte de cruz. Então esse servo de Deus fiel, chamado Cristo Jesus, é o nosso referencial, e nós precisamos aprender com ele, e o tema dessa palavra é o servo fiel. Servindo a Deus com fidelidade, como nós precisamos aprender a servir com fidelidade, em todas as áreas da nossa vida. Servir com fidelidade.
Servir com fidelidade é servir naquilo que te foi pedido. É ser fiel, é não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É o que Deus falou para Josué: Josué, ser forte, corajoso, você vai levar o meu povo a tomar posse dessa terra. Josué estava tremendo de medo. Fica firme, eu sou com você, vai dar tudo certo. Eu vou pedir algo para você, vou te dar uma ordem, um mandamento aqui, eu vou te pedir algo. Não se desvie daquilo que eu estou te ensinando, nem para a direita nem para a esquerda, vai dar tudo certo. Segue a minha palavra, ouça a minha palavra. Isso é fidelidade. É fidelidade. É o que Jesus falou: olha, seja o seu sim, sim, o seu não, não, que passar disso é do maligno. São coisas simples. Essa simplicidade de Cristo Jesus que nós precisamos ter do nosso dia a dia. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre essa fidelidade. Falei pela manhã, o que é o conceito de fidelidade? É o conceito de lealdade. O conceito de uma pessoa fiel, uma pessoa confiável, honesta, verdadeira. A etimologia dessa palavra, no hebraico amã, de onde vem a palavra amém, do grego pistes, de onde vem a palavra fé, fidelis, que é uma palavra latina, origem de fides, que é fé também. Então fidelidade tem a ver com fé. Uma vida de fé é uma vida fiel. Nós demonstramos a nossa fé pela nossa fidelidade. O fruto da fé é a fidelidade. Essa caminhada com Deus dia após dia. Essa obediência aos mandamentos do Senhor. Por que Deus quer que sejamos fiel? Porque Ele é um Deus fiel. Um Deus fiel deseja um povo fiel. Nós estamos vendo aqui várias passagens sobre isso. Então Balaão vai dizer: não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. Tudo o que ele prometeu, ele cumprirá, porque o nosso Deus é fiel. O apóstolo Paulo vai escrever: fiel é esta palavra. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. E se formos infiéis? Veja que ele está expressando aqui o princípio do plantio e da colheita. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: o plantio, tudo que você planta, você colhe. Então, se você morre com Cristo, né, você entrega a sua vida para Jesus. Olha outro conceito do reino de Deus: aquele que quer viver tem que morrer. Se você amar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você perder a sua vida, você vai encontrá-la. Então são os conceitos do reino de Deus. Mas não, o mundo quer viver para esse mundo. O mundo quer viver aproveitando e sugando de tudo, de todas as formas, de todos os lados. E é isso que nos destrói. Porque nós não somos pessoas que estão pensando no outro, nós centralizamos a nossa vontade. E Jesus está nos ensinando aqui diferente. Então ele está ensinando aqui o princípio do plantio e da colheita. Olha que coisa interessante: fiel é a palavra do Senhor. Já começa aí a fidelidade. E aí começa falando: olha, se morremos com ele, se entregamos a nossa vida para Jesus, com ele viveremos para sempre, vida eterna. A vida que vem da morte, da entrega. Por isso que aquele que entrega o seu coração para Jesus vive para sempre, para todo sempre. Se perseverarmos com ele, você persevera em servir ao Senhor, nos dias bons, nos dias maus, nas montanhas e nos vales, na abundância e na escassez. Isso é perseverança. O que vai acontecer como resultado? Um dia eu e você vamos reinar com Ele. Vamos reinar com Ele. Nós vamos conquistar tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Que coisa maravilhosa. Agora, se o negarmos, o que vai acontecer, irmãos? Ele também nos negará. É forte isso e é verdadeiro. Tem uma passagem que Jesus fala assim: olha, né, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Mas Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós fizemos isso, curamos os enfermos. Eles falam: olha, eu não conheço vocês, vocês praticaram a iniquidade. A porta é estreita, largo é o caminho que leva à perdição. Então, irmãos, se um dia nós negarmos a Jesus, Ele também
nos negará: não te conheço. Isso aí vai ser terrível. Então nós não podemos nos envergonhar dele, nós não podemos virar as costas para ele, nós não podemos retroceder. Agora, algo que quebra todo esse conceito aqui do plantio e da colheita é a fidelidade, porque fala assim, ó: e se eu for infiel, Deus será infiel? O que vocês acham, irmãos? Se um dia eu for infiel, Deus será infiel comigo? Nunca Deus será infiel. A minha infidelidade não muda Deus. Olha esse último versículo aqui que Neemias fala para nós. Talvez não dê para você enxergar, mas Neemias capítulo 9, verso 33, vou ler para você. Neemias orando a Deus, ele fala assim: em tudo o que nos aconteceu, coisas difíceis, porque eles pecaram, se rebelaram contra Deus, foram levados cativos por Babilônia. Em tudo que nos aconteceu, o Senhor continuou, permaneceu justo. O Senhor nunca foi injusto conosco. Agiste com lealdade, fidelidade. Agiste com lealdade, mesmo que, irmãos, quando fomos infiéis. E quantas vezes nós pagamos na mesma moeda, né? Quantas vezes o marido é infiel, a esposa vai lá, é infiel também. Quantas vezes o patrão está explorando o empregado ao invés de abençoá-lo, permanecer firme, confiar no Senhor, e se não está satisfeito lá, falar: Deus, abre uma outra porta. Aí o empregado fala assim: está me explorando, vou te passar para trás também. Então, irmãos, esse é um mundo cruel, de pagar na mesma moeda. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus foi fiel ontem, é fiel hoje, e será fiel quanto tempo? Você pode dar um aplauso bem forte a Ele nessa manhã? Benção, 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 benção. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, um Deus fiel. Falei pela manhã, quem é que Deus procura? Olha aí o Salmo 101, verso 6. Olha o que está dizendo: os meus olhos procurarão quem, gente? Os fiéis da terra. Falei pela manhã assim, está difícil de achar, está difícil de encontrar os fiéis. Por quê, pastor Carlinhos? Não é que a pessoa quer ser infiel, é que a pessoa não quer se comprometer. Escute isso aí. Fidelidade tem a ver com compromisso, com aliança. Então, são aquelas pessoas: poxa, eu estou com você até que eu perceba que isso é conveniente. No momento que esse negócio começar a me incomodar, eu pulo fora. Então, irmãos, quantas vezes, né? O casal está ali firme, uma gracinha. Aí começam as primeiras tempestades, as primeiras batalhas, as primeiras lutas. Ao invés deles juntarem as mãos, darem as mãos, eles começam a brigar um com o outro. Por quê? Porque já não está mais conveniente. Aí tudo é pretexto para a quebra de uma aliança. Mas Deus está procurando os fiéis. Será que Ele vai encontrar fiel aqui, nessa noite? Homens e mulheres fiéis. Homens e mulheres com os quais Ele pode contar. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros. Essa palavra no original, hiperetas, que eram aqueles que remavam lá no fundo do barco. Não sei se você já viu algum filme onde escravos eram colocados lá no fundo do barco e eles remavam ali. Vez ou outra tinha o do tambor para estabelecer o ritmo, porque tinha que ter a passada direitinho, o tambor. Esses homens, a vida deles estava em risco, ninguém naquele barco chegaria ao seu destino se não fosse por eles.
e ninguém os enxergava, eles estavam nos bastidores. O apóstolo Paulo disse que nós somos assim. Nós somos esses ministros de Deus. Não tem necessidade de holofote, não tem necessidade de estar no palco. O Senhor quer que nós o sirvamos, mesmo nos bastidores. E o Deus que vem em secreto, nos recompensará. Quantos recebem? Feche os teus olhos, coloca a mão no coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, o Senhor que me vê no secreto, me recompensará. Diga comigo: eu recebo. Espera no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas não, nós queremos muitas vezes esperar nos homens, buscar a recompensa dos homens. Por isso nos encontramos infiéis. O apóstolo Paulo está dizendo: somos esses ministros de Cristo, dispenseiros. Olha essa palavra maravilhosa, dispenseiros. Essa palavra oikonomos, do grego, dispenseiro, fala do mordomo, do que cuida da casa, do que administra a casa. Eu falei hoje pela manhã, o seu secretário, a sua secretária, aquele que você deixa a chave da casa na mão dele, vai trabalhar, você chega, casa arrumadinha, organizadinha, às vezes já fez até um almocinho para você, está preparado. Será que Jesus, quando vier, a casa dele vai estar organizadinha? Tem mordomo de Jesus aqui nessa noite? Que bênção que uma meia dúzia disse amém, né? Sabe, irmãos, é isso. Será que nós somos esses mordomos, cuidamos da casa dele, né? Às vezes a gente fica esperando só nos que estão uniformizados, os diáconos. É isso aí, é o trabalho deles, ó. Mas não é deles a responsabilidade de todos nós. Cuidar da casa de Deus, não é só das coisas materiais, também. Tudo é precioso para o Senhor. Eu não posso desprezar. É um copo. Não veio do nada, teve alguém, investiu, é um investimento, é um copo, é uma mesinha, é uma cadeira. Cuidar bem das coisas do Senhor, isso é fidelidade. Mas a principal joia, principal valor que tem nesse lugar, essa pessoa que está sentada do seu lado, dá um sorriso para ela, fala assim: é você. É a prata da casa. Prata da casa, essa pessoa que está sentada do seu lado aí, é essa pessoa linda e maravilhosa aí. Então Jesus pagou um alto preço por você. Você é o maior presente dessa casa, é o enfeite mais precioso dessa casa. E todos nós precisamos cuidar bem dessa pessoa que está aí do seu lado. Precisamos cuidar bem. Você imagina todos nós cuidando bem uns dos outros? É o que Jesus quer. Cuidar bem da pessoa que está chegando na igreja. Não sei, às vezes alguém chegou hoje pela primeira vez. Dá uma atenção para essa pessoa. Falou: essa casa é a casa do papai do céu, é a sua casa. É a sua casa. Se você precisar de alguma coisa, eu sou mordomo. Já se apresenta lá, oikonomos, é o que o Senhor Jesus te chamou. Fala para ele: ó, eu estou aqui para te servir. Se você precisar de alguma coisa, alguma informação, né? Você já vai em alguma célula? Não, não vou. Então vamos na nossa célula, durante a semana. Então já convida ele para a célula. É assim, é cuidando bem das pessoas. Então está aí, olha, ministros de Deus. Olha o versículo 2: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado o que, gente? Fiel. Fiel. Não pode. Você está contando com aquela secretária, com aquele secretário, com aquela pessoa para te ajudar naquele dia, liga para você e fala: não posso ir. Poxa, não pode ser assim. Então tem que ter fidelidade, tem que ter compromisso, tem que ter uma aliança. Isso aqui, irmãos, o que é o fiel, pastor Carlinhos? É aquele que eu posso contar. Deixa eu perguntar nessa noite: Jesus pode contar comigo, com você? Irmãos, eu acho benção essas pessoas que respondem assim, porque me ajudam até na pregação.
Eu acho difícil que as pessoas que não se manifestam, né? Que elas querem ficar isoladas, não querem me comprometer. Mas eu creio no seu amém. Quantos disseram amém? Deixa eu ver. Eu creio. Eu creio que você que disse amém, Jesus pode contar com você. Aí, ó. Quantos podem dizer para Jesus: Senhor, conta comigo? Fala para ele. Diga para ele: Senhor Jesus, conta comigo. É para valer. Dá um aplauso para ele, irmãos, em nome de Jesus. Vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia. Ele quer contar conosco. Quer contar conosco. Precisa de nós. Irmãos, ele decidiu precisar de nós. Deus não precisa de ninguém, mas ele decidiu precisar. E nos chama de cooperadores. Ele está falando: olha, eu preciso da sua ajuda, eu quero que você me ajude. A seara é grande e os trabalhadores são. Vamos clamar ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. É aquele que eu posso contar. Eu sempre menciono esse filme aqui. Quantos conhecem esse filme aí? É um filme, eu sempre quero ver ele pela segunda vez, não tenho coragem. Vou conseguir. Filme bom, eu sempre vejo umas 2, 3 vezes, irmão. Eu gosto, mas esse aí eu só vi uma vez. E estou assim, ó, namorando para ver de novo. Não estou tendo coragem. Mexe demais com a gente esse filme aí. Mexe demais. E sabe por que mexe demais? Porque fala de um bichinho, né, de um cachorro. É o Hachiko. E eu fico impressionado porque a criação de Deus, né, as coisas que Deus criou, dentre eles os animais, e aqui o cachorrinho, o Hachiko, né, fidelidade de um animal, às vezes muito maior do que a do homem, muito maior. E aí eu fico com vergonha disso, sabe, irmãos? Fico com vergonha. Como é que um bichinho pode ser mais fiel do que gente? Isso aí me constrange meu coração. Vou dar muitos spoilers não, eu vou dar umzinho aqui. Então, eu coloquei assim, ó, todos os dias, no mesmo lugar, no mesmo horário. Todos os dias, no mesmo lugar, no mesmo horário. Eu não vou contar não, para você ver o filme. Mas quando Jesus voltar, nós vamos estar esperando Ele? Quantos creem que Jesus vai voltar? Quantos esperam Ele todos os dias? Todos os dias. Será que Ele vai nos encontrar? Ele falou assim, ó, quando eu voltar à terra, será que eu vou encontrar o quê? Fé, fidelidade. E eu fico pensando. Um outro filme aqui, quem já viu? Diário de uma Paixão, né? Aí eu coloquei assim, ó, quando o compromisso é mais forte do que as lembranças. Ela não se lembrava mais, mas ele nunca se esqueceu quem ela foi para ele. Você vê o filme. Então, por que isso? Porque quantas coisas nos tiram dos caminhos do Senhor. Às vezes você não tem aquilo que você esperava, os resultados que você queria. Você já abandona o barco. Você já abandona. Esse homem, ele não tinha mais a resposta dessa mulher para com ele. Você vai entender isso no filme. Mas todos os dias ele estava lá. Ela poderia não se lembrar, mas ele nunca se esqueceu. Às vezes a gente tem a memória curta, irmãos. Esquece de onde Jesus nos tirou.
os vales depressivos. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que é acordar de madrugada em pânico. Eu sei o que é viver dentro de um lar destruído pelos vícios. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu não posso me esquecer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu não posso me esquecer. Feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Só do louvor, se alguém puder me ajudar aqui, deixa a unção de Deus tomar a sua vida. Não se esqueça do que Ele fez por mim e por você. Não deixe a sua lembrança ser curta. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele te amou, Ele te restaurou, Ele te transformou, Ele te libertou. Quando nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados. Esse é o amor dele por nós. Porque Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dificilmente alguém morreria por um justo, porque pode ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Esse é o amor dele por nós. Nós não podemos nos esquecer. Coloca a mão na sua cabeça e fala: Senhor, nunca me deixe esquecer. Nunca me deixe esquecer. O teu abraço, o teu carinho. Quando o Senhor encheu meu coração, aquele vazio angustiante, aquele desespero que me levava a pensar até em morrer, o Senhor encheu meu coração, me trouxe esperança, liberou a presença do Espírito Santo dentro de mim. Eu nunca esquecerei, nunca me esquecerei, nunca me esquecerei. Em nome de Jesus. Talvez você já viu esse filme aqui também, irmãos. Quantos já viram? Deixa eu ver. Até o Último Homem. Puxa vida. Ele fez um compromisso. Olha lá. Nós não queremos compromissos. Compromissos, às vezes, nos cerciam. Nós queremos ser livres. Eu não quero compromisso, não quero marcar horário, eu não quero discipular, eu não quero estar participando de uma célula, eu não quero, porque eu quero ficar livre. Irmãos, sozinhos nós não vamos longe. Sozinhos nós vamos nos perder. O ditado diz: quem anda sozinho, não é bíblico isso não, viu? É porque alguém usou isso numa canção cristã, mas isso não é da Bíblia não, mas é um ditado verdadeiro. Quem anda sozinho vai mais rápido. Porém, quem anda junto com o outro, o que ele vai? Mais longe. Ele fez um compromisso. De quê? Com Deus. De que iria para a guerra não para matar, mas para salvar vidas. Que é isso, irmãos? Todos iam para a guerra com armas nas mãos. Ele falou: eu quero ser diferente, me ajuda, Jesus. Eu quero ir lá para salvar vidas. Me dá essa oportunidade. O diabo está tirando em muita gente aí, pessoal. Tem demônio matando muitas pessoas aí, não só físicas, mas principalmente emocional, espiritual. Deus quer levantar homens e mulheres como esse homem aqui. Quantos querem? Em nome de Jesus. Deus quer te levantar para salvar vidas. Vamos salvar vidas.
Em nome de Jesus. Salvar vidas. Quantos estão na área da saúde aqui? Deixa eu ver. Na área da saúde. Todas as áreas da saúde. Levanta, fica de pé. Quem está na área de assistência social também e tal, essas pessoas. Isso, fica de pé. Vamos orar por eles. São salvadores de vidas. Você está pertinho dele aí? Estende as mãos aí. Isso, estou vendo o pessoal lá. Os bombeiros lá, ô benção. Que benção. Senhor, são salvadores de vidas. Meu Deus. Psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas. Ajuda essas pessoas a salvar vidas. Abençoa-os com mãos talentosas. Mãos talentosas. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir esse pessoal que ficou de pé. Benção. Benção, benção. Obrigado, pode se assentar. Quem aqui lidera uma célula? Quem está liderando uma célula? Fique de pé. Você lidera uma célula ou você está discipulando alguém? Você está cuidando de uma pessoa? Fica de pé. Você está cuidando de alguém, está discipulando alguém, está ajudando alguém? Fica de pé. Você está acompanhando uma pessoa? Fica de pé. Os líderes. Você está cuidando de uma estrutura da igreja? Fica de pé, fica de pé. Né? Todos os líderes aí, fiquem de pé. Senhor Jesus está levantando a sua vida para que muitos sejam salvos. Você que está pertinho aí, levanta a mão perto dessa pessoa aí. Pai, nós queremos abençoar esses líderes, esses homens e essas mulheres que estão comprometidos em salvar vidas. Multiplica, nós precisamos de tantos trabalhadores, multiplica no nosso meio, para que muitos sejam salvos, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso para esse pessoal que ficou de pé também. Coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Pode se assentar. Poxa, ele foi para a guerra para salvar. Que isso, irmãos. Os chefes dele queriam humilhá-lo, porque ele fez um compromisso, não quer pegar numa arma. O propósito dele com Deus, quero. Ele foi humilhado, mas ele cumpriu o propósito dele. É verdadeira, essa história é verdadeira. Veja esse filme. Quer falar desse personagem aí bíblica? Essa mulher constrange meu coração, irmãos. Essa mulher constrange meu coração. É uma moabita. Ela não tinha aliança com Deus, ela não conhecia Deus, ela não sabia quem era Deus. Os crentes daquela época eram os judeus. E aí uma família desses judeus vai lá para a terra dela. E um dos filhos do casal casa-se com ela. E ela começa a conhecer esse Deus. Poxa, o sogro morre, o marido morre, o cunhado morre, ficam as 3 mulheres. E a sua sogra vira para ela, e juntamente com a sua cunhada, e fala assim: ó, volta lá para a família de vocês, porque eu não tenho mais nada para oferecer. Eu não tenho mais nada, vamos ser sinceros aqui, vamos botar o pingo nos is. Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, sou pobre, eu não tenho nada, eu perdi tudo que eu tinha, eu não tenho mais família. Volta, porque quem sabe vocês vão conseguir casar novamente, reestruturar a vida de vocês. Aí uma delas chorou, falou assim: esse mato não tem engajou mesmo não, ó. Órfã. Não sei porque que ela chama assim. Órfã, ficou órfã mesmo. Então ela foi embora. Não tem nada a ver com orfandade não, tá? Não é isso o significado, mas ela chamava órfã. E a outra é Ruth. E a Ruth falou assim: não, aonde quer que tu fores, eu irei. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Não vou te deixar. Não, mas você não está entendendo. Eu não posso te dar futuro não.
Você vai cuidar de uma velhinha, você não vai casar. E outra coisa, o povo lá não te conhece, você vai ser estrangeira lá, você vai ser humilhada lá. Não, onde quer que você for, estou junto. Quantos casamentos acabam por tão pouca coisa, irmãos? E essa mulher aqui se apegou à sogra, não era nem mãe, hein? Era sogra. Pegou a sogra dela e falou assim: te largo não. E não fique insistindo comigo, porque o texto fala assim: não fique insistindo comigo não. Já está decidido no meu coração. Quantos estão com Jesus? Quantos nunca vão deixar Ele? Fala assim: está decidido. Dá mais um aplauso para Ele, amém. Aleluia. O que Jesus falou? Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Quem, porém, é desonesto nas coisas pequenas, também será. Deixa o Espírito Santo falar com você, porque não é nas coisas grandes que Deus está querendo que nós sejamos fiéis. É no que, irmãos? Pequenas coisas. Nas pequenas coisas. É um horário. Aquele horário, você cumprir aquele horário. Você pagar suas contas. Pagar as contas. Pastor Carlinhos, está difícil, porque você deu um passo além da perna. Paga as contas. Não estou conseguindo pagar. Vai nos credores, conversa direitinho. É fiel no pouco. Fiel no pouco. É nas coisas pequenas. Porque quando a gente aprende a ser fiel no pouco, aí Deus coloca o que, gente? As coisas grandes para nós. Então você, jovem, o que você tem? Carlinhos, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu vivo de favor do meu pai e da minha mãe. Tem. Eles te deram um quarto. Como é que está o quarto? Você dorme no chão ou na cama? Se é na cama, você tem uma cama. Como é que está a cama? Está arrumadinha? É fiel no pouco. Ou você não tem roupa para vestir? Tem roupa para vestir? Está cuidando bem da roupinha? Bacana. Não tem nada, vai ter uma bicicleta. Aí a bicicleta, está cuidando da bicicleta. Então, irmão, sabe? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Fiel no pouco. Fiel no pouco. Eu quero terminar dizendo assim: no que eu posso ser fiel? Primeiro, naquilo que eu sou. Pastor, eu não tenho nada. Tem, você quer ver? Você tem força. Você tem força para vir aqui hoje, amém? Sim ou não? Você tem força, você tem inteligência, você tem disposição, você tem habilidade, você tem dons. Minha irmã foi lá levar um presentinho para a Alice. Não comprou, não encomendou, tricotou, porque Deus deu para ela habilidade. Irmão, você precisa ver que presentinho que ela deu para a Alice. Que coisa extraordinária. Deus tem te dado habilidades para abençoar. Abençoa a casa de Deus com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Ajuda as pessoas, disponibiliza. Você é inteligente, você pode dar mais. É naquilo que você é. Outra coisa, meu tempo, sim ou não? Quantos tem 24 horas aqui no dia? Quantos tem? Tem gente que não tem, não sei então. Todos nós temos o mesmo tempo. É a igualdade de Deus, é a democracia de Deus. Todo mundo tem 24 horas. O que eu faço com esse tempo? Tem gente que está fazendo porcaria nenhuma. Visita alguém, vai num hospital, chama alguém para tomar um café. É meu tempo. O que mais? Os meus recursos. Eu estou sendo fiel no meu dízimo, na minha oferta. Estou sendo fiel. Não, então esse é o meu primeiro desafio. Quero ser fiel. A minha casa. Eu quero disponibilizar os recursos que Deus tem me dado. Irmãos, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. Hoje não está chovendo. Mas
vamos pensar que está chovendo lá fora. Nós não podemos ir embora, irmãos. Nós precisamos perguntar para todas as pessoas: você tem carona? Você quer que eu te leve? O Uber está aqui, tá ou não está? O Uber está aqui dentro, tá ou não está, gente? Todo mundo aqui pode ajudar um pouquinho. Nós não podemos ir embora sem disponibilizar o nosso carro. Não pode. Então começou a chover, você já pega o seu guarda-chuva. Para que te quer? Não. Nós precisamos pensar: poxa, tem alguém que eu possa dar uma carona? Tem alguém que eu possa ajudar? Tem alguém que eu possa levar, trazer? Poxa, cadê o pessoal do louvor? Vamos terminar. O que Ele, como Senhor, deseja de nós como servos? Ele é o Senhor e nós os servos. Primeiro, que possamos ser como aquele soldado lá. Essa é a nossa primeira missão. Por que Jesus ainda não nos arrebatou? Porque tem vidas para ser salvas. Tem pessoas no abismo. Nós precisamos nos levantar. A igreja tem que resgatar vidas. Amém, irmãos? É para isso que nós estamos aqui. Quantos são resgatadores de vidas aí? Em nome de Jesus. Eu e você somos resgatadores de vidas. Vamos resgatar. Quantas pessoas tem em Araguari, irmãos? Quantas pessoas? 120 mil? 122 mil, pastor Horácio está dizendo ali. 122 mil pessoas. Eu não sei se nós temos aqui umas 20 mil pessoas que são crentes, não. Vamos pensar que seja. Não tem, eu acho que não tem. Eu estou no conselho de pastores. Irmãos, olha por mim. Nós estamos à frente do conselho de pastores. Amanhã nós teremos uma reunião com o prefeito. Propósito da reunião, nós vamos chegar para ele e falar assim: prefeito, como conselho de pastores, nós estamos aqui para perguntar para o senhor o que nós podemos fazer para ajudar nessa administração. Nós não viemos pedir nada. Nós queremos abençoar a vida do senhor, porque o senhor está à frente. Não é porque o senhor é bonito ou feio, é porque Deus te colocou aqui. Nós viemos aqui para orar pelo senhor. Ore por nós, a reunião vai ser amanhã. Os desafios são grandes. Então, que tenha 20 mil pessoas que já estão salvas, que tenha 22 mil pessoas. Para um pouquinho agora, irmãos. Quantas pessoas precisam ser resgatadas? 100 mil pessoas. Isso tem que mexer comigo, com você. Como é que um cachorrinho pode ser fiel ao dono dele e eu e você sermos infiéis ao nosso Deus? Como, irmãos? Nós precisamos salvar vidas. Que mais? Cuidar dos pequeninos. Jesus virou para Pedro e fala assim: você me ama, Pedro? Amo. Perguntou 3 vezes. Ele tinha negado 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes: você me ama? Então cuida dos meus pequeninos, meus cordeirinhos, minhas ovelhas. Porque não adianta nada, você resgata as pessoas, elas estão feridas, machucadas. Quem se lembra do filme vê que ele fazia os curativos, sarava, curava, estava ali com a pessoa. A pastora Lília pregou, bom samaritano. Ele foi só lá, chegou, deu uma ajeitada. Não, sarou, curou, derramou vinho, derramou óleo, derramou azeite, levou na hospedaria, colocou. Nós precisamos cuidar das pessoas. Como é que as pessoas estão? As pessoas estão perto de nós, como é que elas estão? Nós precisamos cuidar. E por último, nós precisamos fazer e enviar o que, gente? Discípulos, foi o que Jesus falou. Ide, fazei discípulos de quantos lugares? Todas as nações. Fique de pé. O Senhor Jesus está aqui nesse lugar. Há uma unção de Deus nesse lugar, marcando as nossas vidas com fidelidade. Até quando? Até que Ele venha e diga o que, irmãos? Quantos querem ouvir isso aí de Jesus? Ó. Muito bem, servo bom, hein? Quantos querem ouvir isso de Jesus? Prepara seu coração, Ele vai falar para você. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel aonde? No pouco. E agora? Eu porei você sobre o muito. Venha e participe
da alegria do seu Senhor. Dá um aplauso para Ele, irmão. Vai ser demais, vai ser demais. Vai ser demais, vai ser demais. Vamos adorar o Senhor. Deixa a unção de Deus vir sobre o teu coração, essa presença. Espírito de Deus, tu estás aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Oh, adorado, adorado. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. O que Ele sabe de nós? Tudo tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, tudo podes ver. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Faça dessa canção a sua oração e diga: leva minha vida a uma só verdade, que quando me sonda nada posso ocultar. Fala para Jesus nessa noite: eu sei tua fidelidade, leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim, diga para ele, me enchem da tua paz. Com a mão no coração, fala para ele assim: Senhor Jesus, eu preciso de ti, a minha vida eu entrego em tuas mãos. Faça de mim um servo fiel. Eu confesso, tu és o meu Deus, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, hoje, para todo sempre, amém. Com os olhos fechados, tem alguém que está entregando seu coração para Jesus? Tem alguém que está dizendo para ele: Senhor, meu coração é teu, toma minha vida nas tuas mãos. Você está fazendo uma aliança com ele nessa noite? Ou senão você está renovando a aliança com ele, porque você deixou de caminhar com ele, está voltando? Se tem, levante sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém assim? Que tá, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Vamos orar com essa pessoa? Você pode vir aqui rapidinho? Tem mais alguém? Vem cá, eu quero abençoar você. Você que está fazendo essa aliança, esse compromisso, chega aqui pertinho de mim aqui. Traz ele aqui, vem cá, Mateus, vem cá, vem mais pertinho aqui. Tem mais alguém? Está renovando a aliança? Levanta as mãos para cá, vamos orar pela vida do Mateus. Senhor, obrigado pela vida do Mateus. Diante de ti ele está dizendo: Jesus, eu estou voltando para os teus caminhos. Eu quero andar contigo, eu quero estar nos caminhos do Senhor. E nós estamos aqui como igreja, abençoando a vida dele, declarando que o Senhor endireita os seus caminhos, o seu coração, e que ele volta para os braços do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vem cá, Mateus, vem cá, vamos aplaudir essa vida tão preciosa. Sei que a tua fidelidade, aleluia, leva minha vida mais além. Para a gente fechar, você dá um abraço nesse irmão precioso que está do seu lado aí. A gente fechar, ó. Escuta aqui, ó. Escuta. Ó, escuta aqui. Policarpo. Como é que é o nome dele? Policarpo. Policarpo era discípulo de João, o apóstolo João da Bíblia. Ele era discípulo dele. Ele estava com 86 anos. Aí prenderam ele. Aí os carrascos iam matar ele. E falaram assim: chegou a ordem, se você negar esse Jesus que você serve, você vai ser liberto. Porque eles ficaram constrangidos, ele era um velhinho de 86 anos. Eles falaram: para que nós vamos matar esse homem? Eles ficaram constrangidos e falaram assim: ó, chegou aqui a ordem, é só você negar Jesus
que você vai ser liberta agora. Eles ficaram felizes, eles pensaram assim, ele vai negar, né? Porque ele falou assim: como eu posso negar aquele que nunca fez nada de ruim para mim, aquele que sempre me amou? Eu nunca negarei o meu Rei e o meu Salvador. Quantos querem esse coração? Dá um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Senhor te abençoe.